Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, o amor de Maria, meus irmãos. Ontem nós falávamos que Jesus é Deus. E vários argumentos vão nos mostrar nas Escrituras que Jesus é Deus. Mas a nossa fé não se baseia somente nas Escrituras. A nossa fé se baseia na pessoa de Jesus Cristo. Uma pessoa divina, Deus que se fez homem e aqui na terra ele provou que era Deus. Jesus vai provar que é Deus, como ele diz para os fariseus: nenhum sinal será deixado para vocês, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia e depois surgiu vivo. Jesus está falando da sua ressurreição. O sinal da sua divindade é a sua ressurreição. E acreditar nisso é tão importante que se você não acredita nisso, você não é cristão. Se você não acredita nisso, você não é salvo. Hoje nós vamos basear a nossa fé, embasar a nossa fé. Nós acreditamos não somente em algo espiritual de fé, algo concreto, algo histórico. Deus tocou a nossa história, Deus tocou essa terra, Deus tocou esse chão para provar para mim e para você, para deixar a semente da salvação. Olha que importante. Guarda no seu coração essa passagem bíblica. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. É preciso crer no coração e professar publicamente, não ter vergonha de acreditar e proclamar que Jesus está vivo, ressuscitado. É crendo de coração nessa verdade que tu serás salvo, que eu serei salvo. A fé na ressurreição é algo tão importante que se nós não acreditamos, nós não somos salvos. 1 Coríntios capítulo 15, deixa eu ver qual versículo, 14 e seguintes, São Paulo vai dizer: alguns estão dizendo que não houve ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale nada. Ainda estamos nos nossos pecados e vamos apodrecer. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Nada tem sentido. Se Cristo não ressuscitou, vós ainda estáis nos vossos pecados. Tudo foi uma mentira, mas não, Cristo ressuscitou e nele está a nossa esperança. É preciso pedir a Deus a graça de uma experiência que Cristo está vivo hoje na sua vida. É preciso pedir a Deus essa experiência com Cristo ressuscitado, pois somente a nossa fé no ressuscitado é que vai nos fazer vencer. Porque olha, meus irmãos, a vitória que vence o mundo, diz a palavra de Deus, é a nossa fé. E a nossa fé está baseada na ressurreição de Jesus. Nós acreditamos em tudo mais porque Jesus provou que era Deus, ressuscitando dentre os mortos. Ouve bem, uma religião, ela costuma surgir, não o correto, né? As religiões antigas não surgiram, por exemplo, o judaísmo surgiu da história de um povo. É um povo que escreveu a sua história com Deus, de acontecimentos milagrosos, principalmente a sua libertação da escravidão no Egito de uma forma milagrosa. E a sua experiência de um povo é que fez surgir a Sagrada Escritura, a experiência de um povo com Deus, que prometeu um Salvador para o mundo inteiro, que prometeu o Rei dos Reis nascer desse povo. Todas as profecias se cumpriram em Jesus, mas acima de tudo, a profecia mais importante de todas: assenta-te, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Colocarei teus inimigos debaixo dos teus pés, não te deixarei na mansão dos mortos. A maior de todas, que ele provou que era o Filho único de Deus, foi ressuscitando dentre os mortos. Entenda bem, o cristianismo não surgiu como hoje surgem seitas, porque alguém teve uma ideia, algum filósofo escreveu uma coisa e surgiu alguma coisa. Alguém teve uma ideia de interpretar a Bíblia diferente e fundou uma religião. Isso é ridículo. Uma vez, até um inimigo da igreja reconheceu que isso é ridículo.
Napoleão, disseram a Napoleão, depois dele ter preso o Papa, perseguido a igreja, ganhar todo o poder que ele tinha, disseram, só falta você fundar agora uma religião para todos te respeitarem. E ele vai dizer, não, para fundar uma religião tem que fazer duas coisas. A primeira, eu não quero, e a segunda, eu não posso fazer. Para fundar uma religião precisa morrer numa cruz e depois, ao terceiro dia, ressuscitar. O primeiro eu não quero, o segundo eu não posso. Até mesmo um homem ímpio reconheceu que é ilógico querer fundar uma religião, porque a religião cristã surgiu com um acontecimento histórico. Foi um movimento histórico que aconteceu baseado na fé na ressurreição de Jesus. Todo o crescimento do cristianismo surgiu da fé na ressurreição. Pensa comigo. 12 homens que brigavam, discutiam, eram difíceis de conviver. Esses 12 homens aprenderam com Jesus durante 3 anos. Quando chegou a grande hora de mostrar o seu valor, fugiram, tiveram medo, covardia, não ficaram com o seu mestre. Esses homens covardes, medrosos, de repente se tornam os homens mais corajosos do planeta. Nunca se ouviu dizer de alguém rejeitar a morte com tanta alegria como esses apóstolos rejeitaram. Esses apóstolos proclamaram que Cristo está vivo, ressuscitado, e receberam a ameaça dos judeus. Parem de falar isso. E eles disseram, temos que obedecer antes a Deus do que os homens, e continuaram falando. E os judeus, fariseus, os chefes disseram, pare de falar isso, os mesmos que mataram Jesus. E eles não pararam, por isso prenderam a eles. E disseram, pare, eles disseram que não, chicotearam a eles. E eles saíram felizes da vida. Por quê? Por medo do povo, os judeus soltaram os apóstolos, mas eles saíram felizes por terem sido dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Começaram a fazer milagres, os mesmos que Jesus fazia. Um cego de nascença que todos viam lá pedir esmola há anos. Pedro disse, ouro e prata eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, levanta-te e anda. E eles continuaram a fazer o mesmo que Jesus fazia. E me explique isso. Como é? Já surgiram na época de Jesus outros movimentos, pessoas que fundaram seitas, pessoas que fundaram movimentos revolucionários, mas quando morria o chefe deles, acabava. Com Jesus aconteceu o contrário. Eles eram medrosos, quando o mestre estava vivo eles fugiram. Mas depois que Jesus morreu, de repente eles se tornam corajosos. De repente, 12 camponeses, ignorantes, a maioria analfabetos, começam a transformar o mundo inteiro, a inflamar o mundo inteiro no amor ao Cristo ressuscitado, na fé do Cristo ressuscitado. Como se explica isso, meus irmãos? Por isso, anota aí. Primeiro argumento que a ressurreição foi algo histórico, o testemunho dos apóstolos. Os apóstolos deram testemunha da ressurreição, mesmo diante de perseguições e torturas. Em experiências que aconteceram na história da humanidade, se vê historicamente que quando um grupo inventa uma mentira, quando é submetida à tortura, pelo menos uma pessoa conta, entrega aquela mentira. E sempre uma mentira é contada para poder receber algum benefício, dinheiro, poder, vantagens, promessas. E quando vem o sofrimento, eles entregam. Com os apóstolos foi o contrário. Pregando que Cristo ressuscitou, eles só receberam perseguições, sofrimentos, e cheios da alegria, de felicidade, continuavam pregando. E quando foram submetidos às piores torturas, eles pregavam com mais força ainda. São Bartolomeu teve sua pele arrancada, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, seu irmão André crucificado em forma de cruz, um foi apedrejado, outro foi morto pela espada. Todos eles deram a vida declarando que Cristo ressuscitou. Ninguém conta uma mentira para ser prejudicado. Então, primeira coisa é o testemunho inquebrantável dos apóstolos, que mesmo sob tortura não negaram
que Jesus ressuscitou. Segunda coisa, fato histórico é comprovado por muitas testemunhas. Por isso, primeira coisa, tentam dizer, talvez Jesus não tenha morrido, talvez ele tenha quase morrido, aí depois os discípulos o reanimaram no túmulo, o friozinho do túmulo fez ele levantar, ficar bom de novo. Que ridículo, meus irmãos, que ridículo, porque historicamente todo aquele povo viu que aquela pior morte que existe por meio dos romanos, a pior tortura, eram 3 pessoas que estavam lá, 2 ladrões e Jesus no meio. Então, Jesus já tinha morrido antes, porque a tortura de Jesus foi pior, mas os 2 ainda estavam vivos. Então o soldado disse, quebre as pernas deles para eles não conseguirem mais respirar e morrer. Quebrou de um, quebrou de outro, quando foi quebrar de Jesus, ele disse, ele já está morto. Ele disse, confirme que ele morreu. Pegou uma lança e enfiou no peito de Jesus. Os cientistas vão dizer que para acontecer isso, de sair sangue e água, significa que acumulou um líquido pleural. Significa que todo o sangue saiu e depois essa água saiu. Então não tem dúvida de que Jesus morreu. Diante de todas as pessoas saiu uma cachoeira de sangue e água. Diante de todos foi comprovado que Jesus morreu e João vai escrever que ele era uma dessas pessoas que viram. Se ele estivesse mentindo, iriam contestar João. Mas não, ele e todos os cristãos ensinam que Jesus morreu publicamente. Depois de morrer, colocam os inimigos do cristianismo, vão dizer para Pilatos, olha, ele disse que ia ressuscitar no 3º dia. Então coloque soldados para vigiar, porque senão eles vão inventar uma mentira que Cristo ressuscitou e vai ser pior ainda. Então Pilatos atende o pedido dos judeus, coloca lá soldados romanos, os soldados mais poderosos que existiam naquela época. O maior império do mundo era o Império Romano. E eles colocam uma pedra de 2,5 toneladas, selam aquela pedra e ali montam guarda, né, de vigilância. Aí, quando Jesus ressuscita, conta as Escrituras que um grande clarão, como um terremoto, uma explosão de luz, e os soldados ficaram como mortos. Quando chegaram os judeus, disseram, cadê o corpo? Cadê? E eles vão dizer que eles não sabem explicar o que aconteceu. Falam da grande explosão, e os judeus vão dar dinheiro a eles para poder eles não contarem a verdade. E dizem assim, está lá em Mateus 27, digam que roubaram o corpo de Jesus enquanto vocês estavam dormindo. Se tiver algum problema com Pilatos, pode deixar que a gente resolve esse problema. E deram um grande dinheiro para eles mentirem. Santo Agostinho vai dizer, é a mentira por excelência. Olha que mentira ridícula. Como é que os camponeses, os 12 apóstolos, sem armas, vão enfrentar o exército romano? E ainda que eles tentassem se organizar de um dia para o outro, como é que eles iriam se organizar para roubar o corpo? Como é que eles iriam roubar o corpo sem acordar os soldados? Como é que eles iriam rolar aquela pedra de 2,5 toneladas, né, que é quase impossível arrastar sem acordar os soldados? E ainda, se eles acordassem os soldados, como é que eles iriam arrastar a pedra, enfrentar os soldados e carregar o corpo do Senhor, sem gerar nenhum alarde? É a coisa mais ridícula, meus irmãos. E outra coisa, o que os discípulos iriam ganhar? Com a tristeza que eles estavam com a morte do Senhor, nem acreditando mais, para que eles iriam roubar o corpo? Sem motivação nenhuma mais, para que roubar o corpo de Jesus? Arriscar a sua vida para roubar o corpo de Jesus. Então, segundo ponto, além da testemunha de Jesus, dos apóstolos, né, nós temos também o fato de que foi pública a sua morte, foi público o seu sepultamento, foi colocado num sepulcro conhecido por todos, porque era famoso José de Arimateia, num lugar público, e vigiado por soldados de Roma. Terceiro argumento para sabermos que foi um fato histórico. Olha só, meus irmãos, foram muitas pessoas que testemunharam que viram Jesus ressuscitado. Não foram somente os 12. E outra coisa, não foi durante 1 dia, 2 dias, foi durante 40 dias que Jesus foi aparecendo a todos os seus discípulos.
São Paulo vai escrever 25 anos depois, olha, Jesus teve uma vez que apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez, e a maioria desses ainda está vivo. 25 anos depois da ressurreição, Paulo está escrevendo isso aos Coríntios, capítulo 15 da carta aos Coríntios, e se Paulo estivesse mentindo, as pessoas iriam confirmar. Olha, é verdade que tem alguém aqui que viu o ressuscitado? Os cristãos? É verdade, eu vi. Nossa, é verdade o que Paulo falou. Se fosse mentira, iriam comprovar que Paulo estava mentindo. Então, todas essas testemunhas disseram a verdade. Todas elas também sofreram perseguição por causa dessa fé. Todas elas, mesmo sob tortura, proclamavam que Cristo estava vivo, ressuscitado. Ninguém negou. Meus irmãos, os inimigos que perseguiam, se existisse um corpo, iriam encontrar esse corpo para mostrar que era mentira, mas não. Foram várias e várias testemunhas. Outro argumento, as testemunhas primeiras foram as mulheres. Se foi verdade que as testemunhas do ressuscitado foram mulheres, os discípulos, se quisessem mentir, nunca iriam escrever no Evangelho que quem viu Jesus ressuscitado primeiro foram mulheres, porque na época, diante da justiça, diante da lei, diante do povo, as mulheres não tinham direito legal, direito jurídico, não tinha valor nenhum. Então escrever isso era como dar um tiro no pé. Se fosse mentira, se quisessem contar uma mentira, nunca poderiam contar dessa forma, dizendo que foram as mulheres. Ninguém iria dar crédito se não fosse verdade. Mas a verdade é uma pessoa que está viva e ninguém pode segurar a verdade, meus irmãos. E aliás, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai ensinar aos discípulos que nunca deveriam mentir. Jesus vai dizer que ele é a luz da verdade. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. Jesus diz que quem mente é das trevas. Jesus diz: olha, seja o seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus proibia os seus discípulos de contar a menor mentira. Por isso, se um dos ensinamentos principais de Jesus era a verdade, como é que os discípulos iriam fundar uma religião baseada numa mentira? Se toda a base do ensinamento de Jesus era o amor e a verdade, é uma contradição ilógica, não é? E outra, se fosse uma mentira, em algum momento, algum deles iria entrar em contradição, iria trair o grupo, mas não. Todos aqueles que viram ressuscitado deram a vida por Jesus ressuscitado. E como eu já disse antes, ninguém dá sua vida por uma mentira. E todos esses deram a vida, afirmando que Jesus está vivo. E mais ainda, não somente os amigos, até mesmo, depois de um tempo, o inimigo do cristianismo, Saulo de Tarso, vai ter a visão de Cristo ressuscitado e vai mudar toda a sua concepção de vida. Ele estudou anos e anos em Jerusalém, ele era um dos melhores alunos dos fariseus, estudou todo o judaísmo, conhecia tudo e de repente ele mudou toda a sua mentalidade porque viu Cristo ressuscitado. Até um inimigo da igreja, vendo o ressuscitado, proclamou a ressurreição de Cristo. Eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, que até mesmo escritores que não são cristãos, historiadores, vão ver todos esses argumentos históricos. Eu nem estou falando aqui da parte arqueológica ainda, não é? Todos esses argumentos históricos e vão dizer: é impossível que eles estejam mentindo. Eles viram alguma coisa e acreditam nisso que viram. Eles acreditavam que Jesus estava vivo e ressuscitado. Uma escritora, uma historiadora chamada Paula Fredriksen, né? Mais fácil chamar de Paula, não era cristã. Mas ela diz, como historiadora, eu não posso negar. É um fato incontestável para quem é um historiador. É um fato que não dá para contestar. Eu não posso dizer que Cristo ressuscitou, mas eu posso dizer que eles viram alguma coisa e todos eles acreditavam nisso, ao ponto de dar a vida por essa verdade, ao ponto de nunca se contradizer essa afirmação da ressurreição e esse movimento crescer sem nada de mentira que pudesse contradizer, impedir.
Essa verdade não pôde ser contestada. Essa historiadora vai dizer isso, né? Ela não era cristã e algumas pessoas tentam dizer, será então, já que todos acreditavam, isso é incontestável, né? Que viram, e aliás, tocaram no ressuscitado, viram ele comer. Jesus deu também peixe assado para eles na praia, né? Então, será que não foi uma alucinação? Um grande estudioso vai estudar sobre esse assunto e vai mostrar que a alucinação não tem experiência física com o corpo de Jesus como eles tiveram. Esse homem, que se chama Dale Allison, vai estudar tudo o que era possível sobre a alucinação. E ele vai dizer 4 argumentos incontestáveis. O primeiro, raramente uma alucinação é vista por várias pessoas por um grande período de tempo. Normalmente é um período curto. No caso, Jesus ficou aparecendo por 40 dias para um imenso número de pessoas. Segundo argumento, as alucinações raramente são vistas por grandes grupos de pessoas. Normalmente, uma alucinação é uma só pessoa. Rarissimamente é um grupo. E quando é um grupo, é no máximo 8 pessoas que isso possa acontecer. Mas é raro, né? Alguma sugestão. E, nesse caso, foram mais de 500 pessoas em momentos diferentes. E terceiro, alucinações nunca levaram à alegação de que um morto ressuscitou. Nunca, mesmo pessoas que, usando drogas, tiveram alucinações, ou pessoas que estavam no estado como aqueles profetas de Baal, né, no Antigo Testamento, de transe estático, nas suas orações meio loucas, eles podem ter tido experiências na mente, mas não físicas. Sóbrio, falando que viram pessoas de uma maneira, assim como os videntes das aparições de Nossa Senhora são estudados pelos cientistas e dizem que não tem nada de anormal neles, porque um perfeito equilíbrio. Não dá, ele está dizendo aqui, nunca alucinações levaram a dizer que um morto ressuscitou. É uma experiência física, palpável, de um corpo ressuscitado. E isso não existe, né? Os estudos estão dizendo. E quarto, as alucinações não afetam um inimigo da pessoa. Pode ser alguém, eu amo Jesus, eu estou vendo Jesus, né? Agora, uma pessoa como Paulo, que queria perseguir e acabar, viu o ressuscitado e mudou a sua vida. E outra, nunca uma alucinação fez surgir uma religião mundial, um movimento mundial. Isso é um absurdo. Basear em mentira, não é? É um absurdo. Então, aqui outro argumento de que é incontestável a ressurreição de Jesus. Por isso eu quero te pedir, meu irmão, minha irmã, que você anote essa passagem bíblica no seu coração, o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios todinho, especialmente o versículo 14, 15 e 16, né? Mas 1 Coríntios 15, 14 a 16, mas o capítulo todinho, capítulo 15 de Coríntios, anota aí, vai dizer que se não cremos na ressurreição, nossa fé não vale nada. Segundo, Romanos 10, versículo 9 e 10, vai dizer, se você crê no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e não ter vergonha e professar a sua fé publicamente, você vai ser salvo. Sem acreditar na ressurreição, você não pode receber a salvação de Cristo. Você não pode ressuscitar com Cristo. Anota aí Romanos 10, versículo 9 e 10. Coríntios 15 e Romanos 10. Anota essa passagem que vai te ajudar muito. E outra coisa também, outra passagem que eu peço que você anote. Jesus disse que o único sinal que ele iria deixar como firmeza e base da fé era o sinal de Jonas. Pois eu peço que você anote capítulo 2 de Jonas. Se você quiser ler o livro de Jonas todo, é muito pequenininho, é muito pequeno. Mas se não tiver tempo, pelo menos o capítulo 2, você hoje vai tentar rezar com esse capítulo. Por quê? Porque talvez você esteja nessa mesma situação de Jonas, experimentando o vale da morte na sua vida, se sentindo no vale escuro, se sentindo que as sombras da morte estão dominando e que você não tem forças para superar alguma situação da sua vida. Pois Jesus desceu até o vale mais profundo, que é o vale da morte, para te levantar do chão, para te dar a vitória sobre qualquer tipo de morte na sua vida, sobre qualquer treva, sobre qualquer mal.
e rezando com Jonas capítulo 2, deixe-se ter uma experiência com o ressuscitado. Se você nunca teve uma experiência com Jesus vivo na sua vida, peça, rezando com esse capítulo, uma experiência com Jesus vivo e ressuscitado. E na hora certa o Senhor vai te dar essa experiência. Eu quero ouvir de você aqui no comentário. Você já teve uma experiência com Jesus vivo na sua vida? Porque não foram só os 12 apóstolos. Anos depois, os cristãos deram a vida, foram mártir por causa de Cristo ressuscitado. E a sua experiência era tão forte que os carrascos ficavam assustados com a coragem deles, o desejo deles de ir para o céu, a fé na ressurreição. Você já teve essa experiência viva? Não somente ouvir falar de Jesus, mas de que Jesus está vivo na sua vida, na sua história. Coloca aqui no comentário. E será que você já teve alguma vez vergonha de proclamar a sua fé em Jesus ressuscitado? Eu já tive, em período de fraqueza da minha fé, antes de ter uma experiência com Cristo ressuscitado, eu já tive. Hoje eu não posso ter vergonha. Não podemos negar a nossa fé. Coloca aqui se você já teve vergonha, né? Se você já teve essa experiência com Cristo ressuscitado e diz o que você achou dessa formação de hoje tão importante para o nosso conhecimento de Jesus. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia! Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que nós continuemos firmes na nossa fé e crescendo na nossa fé para nos consagrarmos totalmente a Jesus pelas mãos de Maria. Quem como Deus? Ninguém! Fique agora com o nosso momento de oração. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito, por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito, cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousaste sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós.
Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, nos lembrando de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, pelo Espírito, modifiquemos as obras da carne, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito Santo de Deus, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que tenhamos cuidado de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que renoveis em nós o espírito de retidão, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que nos confirmeis com vosso Espírito soberano, nós vos rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos assistais sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século,
tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador nosso, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus autor da vida, tende piedade de nós. Jesus exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus bom pastor, tende piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Nós os suplicamos que concedais a nós que vos pedimos os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual,
fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém.